E aí galera, beleza? Vamos para nossa terceira parte aí do nosso vídeo falando um pouco sobre colesterol, né? Pra gente entender como é que funciona esse mecanismo maravilhoso que o Criador deixou, né? E que infelizmente a medicina tem mudado faz algum tempo, né? Com a intenção óbvia de lucros, obtenção de lucros, focado no colesterol como sendo um problema, mas na realidade, como a gente vem dizendo aí, ele é um marcador de que está acontecendo algum problema no nosso corpo, né? Então quem está acompanhando os vídeos já sabe aonde nós estamos chegando nas nossas conclusões, tá certo? Hoje possivelmente eu faço a última parte aqui utilizando o livro do Dr. William Davis, né? Barriga de Trigo, e aí a gente vai passar para o livro da Nina Teixos, que é o Gordura Sem Medo. No último vídeo, se eu não me engano, da série que eu fiz sobre açúcar, carboidrato, insulina e o câncer, eu faço a recomendação, tá, de um livro para quem quer receber dicas, né, de pratos e tudo mais, né? Por enquanto eu não faço isso, né? Eu vou fazer isso mais lá na frente, depois que eu meio que passar alguns assuntos aqui, porque o mais importante é você saber o que você está comendo. Porque quando você sabe o que você está comendo, você vai, de consciência variar, não vai ficar dependendo de uma tabelinha, de uma listinha, coisa do tipo, entendeu? E vai saber também fazer uma boa recomendação alimentar. A educação alimentar, gente, se vocês ficarem dependendo e correr atrás do sistema, o sistema não está aí para ser bonzinho com vocês não, tá? Vocês que têm que passar isso para familiares, para filhos, né? Quem é que alimenta o filho? Não é o pai, a mãe? Vocês são os grandes responsáveis se eles vão de mal a pior na saúde, né? Aí você vai justificar, pô, Gida, mas o que eu já aprendi errado, né? Entre aspas, né? Entre aspas. O problema é que as pessoas se deixou levar pelo cientificismo, entendeu? Eu sei que tem muita coisa boa, mas, cara, infelizmente, se você olhar a saúde da população no geral, é fácil presumir que tem alguma coisa errada com a recomendação médica atual, entendeu? Tem algo muito errado. Olha o que seus avós comiam. Eles ficavam doentes como hoje? Não, e não cai no papinho deles de falar que é sedentarismo, sabe? Que é a urbanização em si. É a urbanização, mas porque a urbanização trouxe um estilo de vida alimentar diferente do que seus avós, seus pais, seus avós, seus bisavós tinham lá quando eles estavam na roça, né? Plantando a macaxeira deles, colhendo milho para dar para os porcos, né? Criando a cabrinha, né? Indo pescar. Era diferente a rotina alimentar deles, entendeu? E hoje eu garanto que você trabalha muito mais do que teu avô trabalhava na roça. Você não se dá conta disso. Não se dá conta. Por causa da rotina. Entendeu? Mas pode olhar que seu avô tinha mais períodos de descanso. Às vezes ele ia todo dia para a roça porque os velhos não aguentavam ficar parados, né? Os mais velhos dos nossos pais, tipo, não, tem que acordar às 5 horas da manhã. Era uma rotina, um costume deles. Mas eles trabalhavam muito menos, entendeu? Dificilmente tinha um trabalho ali que ia tomar dias dele ali. Era mais a manutenção das coisinhas e tal, aquele estilo de vida bem bacana. E a gente perdeu isso, cara. E juntamente com isso, infelizmente, a gente perdeu a saúde nesse processo, né? A qualidade de vida, de fato, a gente infelizmente tem perdido. Então é isso que eu estou tentando resgatar, gerando conhecimento para vocês, e eu sei que muita gente tem mudado, o feedback é muito positivo, até porque não sou só eu que venho falando esses assuntos, eu estou tentando mastigar mais um pouco tudo que já tem aí, né? Tudo que já tem aí, porque às vezes vocês se tornam presas fáceis de outros médicos que têm o conhecimento, mas agora eles começam a vender seus produtos, porque, velho, não adianta, cara, não adianta, tá? Sempre existe um valor financeiro, monetário envolvido, principalmente quando o cara é médico, o cara tem um diploma, ele tem um escritório, ele tem uma vida que ele construiu em cima daquilo, ele não vai deixar de ganhar. Então, às vezes, a venda de um suplemento, essas coisas do tipo. E às vezes vocês ficam trocando 6 por meia dúzia, né? Porque acham que a pessoa é iluminada, que desceu do céu. Não funciona bem assim. Eu tenho meu motivo para falar? Tenho. É óbvio que o meu motivo é mais um compromisso meu
Eu falo que eu sou cristão, mas um compromisso meu com Deus. Nunca cobrei para fazer o que eu faço, tá? Não estou dizendo que é errado alguém fazer, entendeu? Mas quando o foco está apenas no ganhar, velho, aí a gente tem que inovar, e nessa inovação é onde entra mentira, sabe? Exageros, manipulações, né? Porque é isso que o foco no dinheiro acaba levando as pessoas, né? Então eu digo assim, se a pessoa quer ajudar, ela ajuda, né? Mas fazer algo porque tipo ela só vai receber informação depois que... Não, isso aí eu não concordo muito. Mas vamos continuar exatamente onde a gente parou, tá? Vamos lá. Não se deixe enganar por outras referências à saúde em um produto de trigo. Ele pode ser enriquecido com vitaminas sintéticas do complexo B, mas ainda é trigo. Ele poderia ajudá-lo a ter uma regularidade intestinal e sair do banheiro com um sorriso satisfeito, mas ainda é trigo. Essa questão aqui, para mim é um mito, tá? Que as pessoas têm de tipo, porque o trigo é rico em fibras, ele vai regular a sua função intestinal. Piorem muito, muito. Vocês não têm noção que tem gente aí que tem constipação, intestino preso, e tira o trigo e passa aí no banheiro regularmente, entendeu? Isso aqui é uma crendice que existe. Eu acho que ele está usando exatamente o conhecimento que as pessoas têm. Mas o trigo não é rico em fibra, né? Aí a pergunta, quem disse que fibra é bom? Quem falou isso? Qual o teste clínico, de fato, comprovou isso? Eu provo que muitas pessoas têm constipação, gases, por causa das fibras, entendeu? Se tirar, melhora. Ele poderia ser recebido... a pessoa, mas não tem como tirar. Ninguém tira fibra 100%, porque tipo, até nas carnes você vai achar. Nos vegetais, nas hortaliças tem fibra, entendeu? Então tipo, você não tira 100%, você vai tirar aquela carga excessiva de fibra que você encontra nos carboidratos, entendeu? Nas massas. É provável você esteja captando a ideia. Insisto nesse ponto porque ele expõe o ardil comumente usado pela indústria dos alimentos. Acrescente ingredientes saudáveis para o coração e um alimento e o chame esse produto de bolinho, bolacha ou pão saudável para o coração. A fibra, por exemplo, de fato gera benefícios discretos na saúde, bem discretos mesmo, e é para a minoria das pessoas. O mesmo se aplica ao ácido linoleico da linhaça e do óleo de linhaça. Sobre esses óleos aqui vegetais, tá? Esse aqui no caso é o cru, que dizem ser rico em ômega 3, é papo furado, tá? Quer dizer, ele tem ômega 3, mas é um ômega 3 de cadeia longa, seu corpo não absorve bem. Fora isso, ele tem 2 vezes mais ácido, o ômega 6 do que o ômega 3. Então não há vantagem no consumo. Eu tenho um texto, tá aí na aba comunidade, que eu escrevi, nutrientes de cadeia média e cadeia longa, entendeu? Eu acho que é esse o título, tá? Leiam lá para vocês entenderem o porquê não é vantagem adquirir nutrientes em vegetais. E é por isso que você vê a condição de decadência na saúde de veganos e vegetarianos, entendeu? O mesmo se aplica ao ácido linoleico da linhaça e do óleo de linhaça. Contudo, nenhum ingrediente saudável para o coração anulará os efeitos adversos à saúde causados pelo trigo. Um pão saudável para o coração, repleto de fibras e gordura ômega 3, ainda deflagrará a elevação do nível de açúcar no sangue, a glicação, o acúmulo de gordura visceral, a formação de partículas pequenas de LDL, a liberação de exofina e respostas inflamatórias. Vamos lá. Se não consegue tolerar o trigo, não se expõe a ele, certo? Os alimentos que elevam a taxa de glicose no sangue em maior grau também acionam a produção de partículas de VLDL pelo fígado. A maior disponibilidade de VLDLs por meio da interação com partículas de LDL proporciona a formação de partículas pequenas de LDL, que permanecem por períodos mais longos nas correntes sanguíneas. A elevada taxa de glicose no sangue estimula a glicação de partículas de LDL, especialmente daquelas que já estão oxidadas. A glicação, a oxidação, a longevidade das partículas de LDL, tudo isso resulta num potencial maior para desencadear a formação e o crescimento de placa aterosclerótica nas artérias, né, que é o passo inicial para você ter um derrame, um AVC. Quem é o chefão, o manda-chuva, o maioral na criação de VLDLs, de partículas pequenas de LDL e de glicação? O trigo, é claro. Há, porém, um pouco de luz nessa sombria situação do trigo. Se o consumo desse cereal causa um aumento acentuado no número de partículas de LDL e todos os fenômenos associados a isso, a eliminação do trigo deveria reverter a situação. Na verdade, é isso que acontece.
Reduções impressionantes no número de partículas pequenas de LDL pode ser obtidas com a eliminação dos produtos do trigo, desde que sua dieta seja saudável sob outros aspectos e que você não substitua as calorias perdidas com a alimentação do trigo por outros alimentos que contêm açúcar ou que se convertam prontamente em glicose ao serem consumidos. Se vocês entenderam aqui, não adianta trocar 6 por meia dúzia. É o que eu sempre venho falando. Você tirou o trigo, mas botou a mesma quantidade relativa de arroz. Sabe? Não vai resolver muita coisa. Não vai. O trigo é pior do que o arroz? Só que o arroz ainda é um alimento ruim. Entendeu? Então, assim, não adianta trocar 6 por meia dúzia. Tem que fazer, ó. Se você tirou os carboidratos, cara, existe 3 tipos de macronutrientes, tá? Carboidratos, lipídios e proteínas, tá? O carboidrato é totalmente desnecessário para o nosso organismo. Ponto. Mas o nutriente, ponto, é desnecessário, tá? É isso que a gente vem demonstrando, e se você estudar profundamente, principalmente estudar a bioquímica do corpo humano, você vai entender que o carboidrato não tem nenhum processo necessário no corpo, tá? É totalmente, vamos dizer, descartável. Então, se você sobrou esses 2 macronutrientes aqui, tá? Lembrando que dentro aqui dos carboidratos eu não estou incluindo hortaliças, legumes e vegetais, tá? E poucas frutas. Aqui eu não estou incluindo. A maioria das frutas vai entrar em carboidratos, tá? Nos vídeos passados, eu não sei exatamente qual, mas eu explico qual frutas, tá? Eu vou depois fazer um post na aba comunidade falando sobre quais frutas tem baixo índice glicêmico e um consumo inteligente delas é bom, tá? Eu vou explicar, vou fazer uma lista. Só vai entender lá quem viu o vídeo, tá? Então, tira os carboidratos, aqui não está incluso as hortaliças vegetais, tá? Saladas, essas coisas, não está incluso. Então você tirou os carboidratos. O que vai sobrar aqui? Gordura, lipídios e proteína. O que você tirou de um, você vai acrescentar em outro. Gidão, mas ficou um pouco mais caro acrescentar mais em carne. Eu recomendo que você coma no mínimo, no dia, 500 gramas de proteína. No mínimo. Menos que isso não é aceitável. Pode dividir entre as 2 refeições ou 3 que você for fazer, mas no mínimo consuma 500 gramas de proteína, de carne, certo? Quem está acompanhando vai saber, você vai intercalar durante a semana que tipo de carne, você pode até consumir mais um pouco, né? Eu consumo bem mais que isso, né? Mas assim, 500 gramas no mínimo. O restante você vai acrescentar de hortaliças, vegetais, saladas. Pode ter aí um pouco de uma massa mais natural, uma raiz, né? Uma batata, pela parte da manhã, se você ainda toma café, um beijuzinho, tapioca, mas sempre inserindo bem as proteínas aí, e gorduras, né? Ovos, né? O bacon, queijos não tão processados, tá? Que é interessante, certo? E fazer isso de forma inteligente. Eu até fiz algumas dicas de café da manhã também na aba comunidade. Vocês podem dar uma passada lá se quiserem, tá? Beleza, vamos lá, continuando. Há, porém, um pouco de luz, beleza, já li aqui. Reduções impressionantes, também já li. Tá. Pense assim, qualquer coisa que provoque um aumento na taxa de glicose no sangue irá, paralelamente, gerar partículas pequenas de LDL. Qualquer coisa que impeça a elevação da taxa de glicose no sangue, como proteínas, gorduras e a redução da ingestão de carboidratos, como o trigo, reduz o número de partículas pequenas de LDL, que é o problema, essas partículas pequenas. Veja que o conhecimento adquirido por meio da observação das partículas de LDL, em vez do colesterol LDL, nos leva à conclusão acerca da dieta que se opõe rigorosamente às recomendações convencionais para a saúde do coração. Na verdade, a ficção popular do colesterol LDL calculado perpetuou mais uma, vamos lá, notas, mais uma ficção, a dos benefícios para a saúde proporcionados pela redução do consumo de gorduras e pelo aumento do consumo de grãos integrais saudáveis. Sempre que as consequências são examinadas com base em informações mais profundas, obtidas por meio de determinadas técnicas, como a análise de lipoproteínas, percebemos que se essas recomendações resultam no oposto do que se pretendia, certo? Então eles recomendam que as pessoas vão lá, não, baixem o colesterol, porque o colesterol é o vilão. E os problemas decorrentes do que eles dizem que o colesterol causa, acaba aumentando. Então, o problema não é o colesterol, né? Vamos lá. Ó. O estudo da China.
A história de amor, uma história de amor. Vamos lá. O estudo da China é um trabalho de 20 anos realizado pelo Dr. Colin Campbell, da Universidade Cornell, para avaliar os hábitos alimentares e a saúde do povo chinês. O Dr. Campbell afirma que, segundo os dados, pessoas que comeram mais alimentos de origem animal tiveram mais doenças crônicas. Veja bem, pessoas que consumiram mais alimentos de origem vegetal foram as mais saudáveis, com tendência a não apresentar doenças crônicas. A conclusão do estudo da China vem sendo exibidas como evidências de todos os produtos animais exercem efeitos adversos sobre a saúde, de que a dieta humana deveria ter por base alimentos de origem vegetal. Vou comentar, claro que isso aqui não é, esse estudo é uma farsa, né, mas vamos lá. O chinês é o povo que mais consome carne de porco no mundo, tá? E olha a saúde dos caras, eles não são mal de saúde, tá? Não são. Apesar de consumirem bastante arroz, mas isso aí é um outro ponto, é avaliar como, o que é acompanhado nesse consumo, tá? E a genética deles também, tá? Tem uma questão, um exemplo. Por que os italianos não emagrecem tanto com o trigo? Claro que o trigo deles não é esse trigo da Monsanto que a gente come, e outra. Eles são muito mais adaptados ao trigo, mas não é que eles têm um percentual baixo de consumo de gordura. Os italianos consomem bastante gordura, principalmente advinda ali do azeite de oliva, advinda dos queijos, entendeu? E de algumas comidas típicas deles que são bastante gordurosas. Então assim, não adianta você pegar um fator, mas o italiano só come trigo. Ele só come trigo, come muito trigo, né? Mas ele só come isso. Você já viu a alimentação geral do italiano? Você acha que realmente a massa do trigo dele é igual à nossa? Não que eu acho que ainda é uma coisa ideal, mas entenda, há uma qualidade maior lá, entendeu? Então tem que ser notado isso. Continuando. As conclusões do estudo da China vêm sendo exibidas como evidências de que todos os produtos animais exercem efeitos adversos sobre a saúde e de que a dieta humana deveria ter por base alimentos de origem vegetal. Deve-se reconhecer o mérito do Dr. Campbell de ter disponibilizado os dados a qualquer pessoa interessada em examiná-los em seu livro de 894 páginas, Diet, Lifestyle and Mortality in China, Dieta, Estilo de Vida e Mortalidade na China, de 1990. Uma pessoa profundamente fascinada pela saúde e pelos números aceitou seu desafio e, ao longo de meses de processamento de dados, executou uma nova e extensa análise das informações Design Mindia, uma defensora Denise Mindia, uma defensora da alimentação crudívora e ex-vegana, de 23 anos de idade, mergulhou nos dados de Campbell na esperança de entender as conclusões primeiras e publicou sua análise em um blog lançado em janeiro de 2010. Então vamos ver qual foi a análise que essa moça obteve. Então começaram os problemas. Depois de meses de revisão dos dados, Mindia chegou à opinião de que as conclusões originais de Campbell estavam equivocadas e que há muitas delas decorriam de interpretação seletiva dos dados. Mas o mais espantoso foi o que ela descobriu acerca do trigo. Deixamos que Mindia conte a história com suas próprias palavras perfeitamente abalizadas, né? Então, tipo assim, eu não vou dar minha opinião, o doutor tá falando. Ela mesma vai falar qual foi o erro que teve no estudo do Dr. Campbell, né? Que chegou à incrível conclusão que comer vegetais é melhor do que, é mais saudável do que comer proteínas. Coisa que qualquer médico inteligente hoje sabe que é um crime você abolir as proteínas. Apesar que eles ficam com essa história de carne vermelha, faz mal, mas eles falam, você não pode tirar, porque ainda tem benefícios à saúde. Que é uma hipocrisia, né? É contraditório demais. Vamos lá, as palavras de Denise Mindia. Quando comecei a analisar os dados originais do estudo da China, eu não tinha nenhuma intenção de redigir uma crítica real do livro, muito aplaudido de Campbell. Sou viciada em dados. Eu queria principalmente ver por mim mesma até que ponto as afirmações de Campbell estavam alinhadas com os dados em que ele se baseou, ao menos para satisfazer minha curiosidade. Fui vegetariana e vegana por mais de uma década e só tenho respeito pelos que escolhem uma dieta baseada em vegetais, muito embora eu já não seja vegana. Que, cara, esse povo tem uma mente muito distorcida, sei lá, cara, é muito bizarro. Por que ela não é? Exatamente porque não tem como você manter a saúde em uma abordagem dessa. Você se destrói, literalmente. Tem um vídeo que eu compartilhei do canal, o nome do canal antigo era Liberdade Masculina, né? Agora tá LM não sei o que lá. De um cara que há 3 anos aderiu ao veganismo, né? E a base de frutas principalmente, vejam lá.
Fui vegetariana vegana por mais de uma década e só tenho respeito pelos que escolhem uma dieta baseada em vegetais, muito embora, né, eu já não seja vegana. Meu objetivo com a análise do estudo da China e de outros textos é considerar a verdade sobre a nutrição e a saúde sem interferência de preconceitos e dogmas. Apesar de ela ter um preconceito com quem não come, com quem não é vegano, segundo ela, deve ter um preconceito com ela mesma. Não pretendo promover nenhuma plataforma. Considero que a hipótese de Campbell não está de toda errada, mas, para dizer mais exatamente, está incompleta. Embora ele tenha estabelecido habilmente a importância de alimentos integrais, que é pura balela, baboseira isso aqui, tá? Não processados para se obter e manter a saúde, eu foco na associação dos produtos animais com enfermidades prejudicou a investigação. Aí ela vai usar essa desculpa aqui, né? De animais enfermos, doentes e tal. Ou mesmo o reconhecimento da presença de outros padrões da dieta doença que podem ser mais fortes, mais relevantes em última análise, mas essencialmente para a saúde pública e a pesquisa nutricional. Pecados de omissão. Minger refere-se mais adiante a valores chamados de coeficientes de correlação com síndrome R. Quando R é igual a zero, significa que duas variáveis não apresentam absolutamente nenhuma relação entre si e que qualquer associação aparente é mais que aleatória. Quando o R é igual a 1, indica que duas variáveis coincidem com perfeição, sem margem de erro. Um valor negativo para R significa que duas variáveis têm comportamentos opostos, vão em sentidos contrários, como você e sua ex, né? Ou ex, cônjuge. Ela prossegue. Talvez mais perturbadores que os fatos deturpados no estudo da China sejam os detalhes que Campbell deixa fora. Por que Campbell culpabiliza os alimentos de origem animal na doença cardiovascular com relação de 0,1 para a proteína animal e de menos 0,11 para a proteína de peixes, e entretanto deixa de mencionar que farinha de trigo tem uma correlação de 0,67 com ataques cardíacos à doença coronariana? Quer dizer, a correlação do trigo com doença do coração é muito maior do que a correlação de proteína no próprio estudo do cara. E ele negligenciou os dados, entendeu? Porque ninguém ficou avaliando, só queriam já bater palma para o que eles queriam que fosse o correto. E que a proteína de origem vegetal tem uma correlação de 0,25 com esses transtornos. Ó, a correlação que ele traçou entre doença cardiovascular da carne vermelha é de 0,01%. A correlação no mesmo estudo dele para doenças cardiovasculares em relação ao trigo é de 0,67. E a correlação de alimento, de proteína de origem vegetal, que entra aí o glúten também, né? É 0,25. Ó, proteína, perigo, 0,01. Trigo, 0,67. Proteína vegetal, 0,25. No próprio estudo do cara. Mas os dados foram omitidos. Por quê? Aí você vai confiar em idoneidade de estudos que ficam pipocando todo dia aí? Não dá. Não dá. É muito complicado. Por que Campbell não ressalta também as correlações astronômicas entre a farinha de trigo e várias doenças? 0,46 com câncer de colo de útero, 0,54 com a doença cardíaca hipertensiva, 0,47 com derrame, 0,41 com doenças de sangue dos órgãos que produzem o sangue, bem como já mencionada a correlação de 0,67 com o infarto do miocárdio e a doença coronariana. Poderia o Grand Prix da epidemiologia ter descoberto acidentalmente uma ligação entre a principal causa da morte no mundo ocidental e o seu cereal glutinoso preferido? Será que o pão da vida é na verdade o pão da morte? Quer dizer, o próprio estudo que o cara fez para demonizar a carne, demonizar os produtos de origem animal, provaram que os produtos de origem vegetal, principalmente os carboidratos, causam a maioria dos problemas do coração. Enquanto os números que provariam que a proteína animal causasse isso é baixíssimo em relação aos próprios dados obtidos aí a partir do trigo. Cara, que absurdo isso. Como é que a gente confia nesses estudos? O primeiro gráfico que foi analisado, certo? Aí tem uma notinha aqui no gráfico.
Consumo diário de farinha de trigo. Mortalidade por doença coronariana em função do consumo diário de farinha de trigo em gramas por dia por 100 mil habitantes. O gráfico reflete alguns dados iniciais do estudo da China, mostrando uma relação linear entre o consumo de farinha de trigo e a mortalidade decorrente da doença coronariana. Quanto maior o consumo de farinha de trigo, maior a probabilidade da morte por doença cardíaca. Fonte Denise Minger, quando ela já tinha analisado os dados do doutor. Tá? O segundo gráfico, mortalidade de doenças por doenças coronarianas sobre o consumo de trigo. O segundo dado, esse aqui, certo? Mortalidade por doenças coronarianas em função do consumo de trigo em gramas por dia por 100 mil habitantes, com base em dados posteriores do estudo da China. Ainda mais preocupantes que os dados iniciais, porque o dado foi corrigido, né? Esses dados sugerem que o aumento do consumo de trigo leva a um aumento de mortes por doenças coronarianas, com um aumento especialmente acentuado na mortalidade, para um consumo diário de mais de 400 gramas. Então, o consumo diário de mais de 400 gramas aumenta ainda mais o perigo. Houve uma correção. E hoje a gente consome muito mais do que 400 gramas, geralmente. Entendeu? Muito mais. Pode ter certeza. O terceiro gráfico, esse gráfico aqui, eu vou ler. Peso corporal em quilogramas em função do consumo do trigo em gramas por dia. Quanto maior o consumo de trigo, maior o peso corporal. Fonte Denise Minger. Olha, Denise Minger era uma adepta ferrenha do veganismo. Abandonou porque ela sabe da importância das proteínas, certo? Pelo menos foi sincera, apesar de ainda ser meio bitolada, né? Em dizer que tem mais consideração por pessoas que são veganas. Isso aí é uma questão mais ideológica, né? Não é de saúde. Vamos continuando. O trigo é mais forte fator de prognóstico positivo para peso corporal em quilogramas. Isso aí é muito fácil de se provar, cara. Você que está gordo aí, para de comer trigo durante 2 semanas para você ver o resultado. Em qualquer variável de dieta. E isso não decorre simplesmente do fato de comedores de trigo serem mais altos, porque o consumo de trigo também apresenta forte correlação com o índice de massa corporal. Qual é a única coisa que as regiões propensas a doenças cardíacas têm em comum com as nações ocidentalizadas? Isso mesmo, o consumo de altas quantidades de farinha de trigo. Assunto que eu abordei muito na série anterior sobre açúcar, carboidrato, insulina e o câncer. Quanto mais a população era ocidentalizada, mais aumentava o consumo de produtos refinados do carboidrato, como o trigo, mais você aumentava o índice de doenças cardiovasculares, derrames, AVCs, diabetes, câncer, e sobrepeso, hipertensão e todas essas doenças, tá? O estudo da China é uma história de amor, vamos lá. Questionário sobre o consumo de trigo. Mais um dado, o IMC em função do consumo de trigo em gramas por dia. Quanto maior o consumo de trigo, mais alto o IMC, né? Índice de massa corporal. Usar o IMC em vez de peso corporal sugere que realmente o peso e não a altura é a explicação para um aumento do tamanho corporal associado ao consumo de trigo. Fonte Denise Minger. O impressionante texto completo das ideias de Minger pode ser encontrado em seu blog How Food SOS. Aí ainda tem um link aqui para vocês também quiser, com certeza está online. É howfoodsos.com. É RAWFOODSOS.com, tá? Então esses dados estão presentes até lá para você dar uma averiguada que realmente o estudo da China foi um fiasco. Eles tentaram provar uma coisa e provaram exatamente o contrário, que o alto consumo de trigo ao qual os chineses foram submetidos foi o que começou a causar as doenças cardiovasculares, né? Então, e eles hoje são uma população gorda. Antigamente era incomum ver isso nos chineses, tanto que eles, né, os ocidentais eram chamados de amarelos, exatamente não só por causa da cor, mas pelo aspecto de magreza deles. Hoje você pega vídeos aí de vários chineses parecendo porcos comendo, é um negócio feio demais. Então, o capítulo aqui foi finalizado, tá? O próximo vídeo a gente vai entrar aqui no capítulo 6 do livro da Nina Teixeira, Gordura Sem Medo. Excelente livro, né? E o capítulo 6 tem por título Os efeitos da dieta de baixo teor de gordura sobre as mulheres e criança. Com certeza são os mais afetados, tá? São os mais afetados. E a gente vai ler esse capítulo aí, iniciar esse capítulo, tá?
no próximo vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da informação, tá certo? Compartilhe o vídeo, compartilhe o material, compartilhe o conteúdo. É muito importante que as pessoas entendam que elas têm sido submetidas a testes como se fossem cobaias, que de fato o colesterol não é o vilão, tá? Comer os seus ovos aí, que você gostava de comer quando mais novo, e o médico proibiu, não é o problema, certo? Obviamente você precisa ser acompanhado pelo médico, converse com ele sobre esses assuntos, é interessante, tá? Porque é fácil depois acontecer algum problema e eles querem culpar essa mudança, e não, porque assim, é incrível, o médico tem uma facilidade enorme. Se eu chegar a falar de ovo, de carne, sei lá, de uma buchada bem gorda, quer dizer, toda buchada é bem gorda porque é gordura, mas de uma buchada para o médico, olha, é bom pro coração, doutor. Aí o cara vai surtar, vai enlouquecer. Não, porque você é maluco, você não é médico, você não sei o que lá, não tem um diploma, não tem isso, não tem aquilo, mas toma aqui 10 remédios por dia. Os caras acham muito mais coerente te passar um monte de estatina, de remédio pesado, que destrói sua saúde, do que parar um pouco para pesquisar sobre alimentação. Sabe, infelizmente é a nossa realidade, cara. É uma realidade distorcida, sabe? É um absurdo. Mas fazer o que, né? Eu estou aqui fazendo minha parte, informando, entendeu? Se alguém tiver humildade, vai correr atrás da informação e vai com certeza ver o que é ter uma saúde muito bacana, entendeu? Como é aquela que a gente tem proporcionado aí para as pessoas. Mais informações, comentário fixo do vídeo, tá certo? Quem quiser dar uma força aí no meu projeto, tem informações aí na descrição do comentário fixo, pode entrar em contato. É isso aí, galera, valeu e até o próximo.